Você já sentiu que ninguém realmente se importa com seus problemas? Isso pode parecer cruel, mas na verdade é uma das verdades mais libertadoras que existem. Passamos a vida esperando compreensão, apoio, reconhecimento e quando não recebemos, nos frustramos. Mas e se, em vez de ver isso como um peso, enxergássemos como uma oportunidade? Neste vídeo, vamos explorar como o desapego das expectativas externas fortalece sua mente e como assumir total responsabilidade pela própria vida é o caminho para a verdadeira liberdade. Acompanhe cada detalhe, pois essa mudança de percepção pode transformar sua forma de encarar desafios, frustrações e até mesmo seu próprio crescimento. Afinal, quem entende essa verdade se torna inabalável. A ilusão da compaixão universal. Desde cedo, somos levados a acreditar que o mundo se inclina diante de nossas dores, que haverá sempre alguém disposto a nos resgatar, a aliviar nossos fardos, a carregar conosco o peso da existência. No entanto, essa crença, por mais confortável que pareça, é uma armadilha. Depositamos nossas esperanças na empatia alheia, aguardamos compreensão e auxílio, e quando não os encontramos, nos frustramos, sentimos-nos abandonados, injustiçados. Mas, e se, ao invés de ver essa realidade como uma sentença cruel, a enxergássemos como uma libertação? O estoicismo nos ensina que nossa felicidade não deve estar atrelada às ações ou omissões dos outros. O mundo não deve nada a ninguém, e esperar que alguém carregue nossas dores é nos condenar à eterna insatisfação. A verdadeira força não está em ser compreendido, mas em compreender que nossa jornada é individual e intransferível. Cada ser humano está imerso em suas próprias batalhas, e exigir que dividam nossas cargas não é apenas ingênuo, mas também injusto. Aceitar que ninguém realmente se importa com nossos problemas não é um chamado ao pessimismo ou ao isolamento, mas um convite à autossuficiência. Quando nos desprendemos dessa necessidade de apoio constante, descobrimos uma nova fonte de poder dentro de nós. A liberdade começa quando paramos de buscar no outro aquilo que só podemos encontrar em nós mesmos. A dependência emocional nos torna frágeis. Vivemos à mercê das respostas, dos olhares e das mãos estendidas. Quando essas expectativas não se concretizam, caímos no ressentimento, como se o mundo nos devesse algo. Mas o mundo não deve. As pessoas não são obrigadas a sentir nossa dor. E isso, longe de ser motivo de desespero, é o caminho para a verdadeira independência. A partir do momento em que assumimos o controle sobre nossas próprias aflições, algo extraordinário acontece. Nos tornamos inabaláveis. O sofrimento se torna apenas um estado passageiro, não um cárcere. O peso das dificuldades deixa de ser um fardo esmagador e passa a ser um desafio a ser superado. Afinal, se não há ninguém para nos salvar, também não há ninguém para nos impedir de seguir em frente. Este é o primeiro passo para a liberdade. É o rompimento com a ilusão da compaixão universal. Não há garantias de que alguém virá ao nosso socorro, mas há a certeza de que podemos nos fortalecer o suficiente para que esse socorro não seja mais necessário. E nesse ponto, encontramos algo ainda maior que a empatia alheia. Encontramos a verdadeira força dentro de nós. A autossuficiência como caminho para a liberdade. Vivemos em um mundo onde a busca por reconhecimento e validação se tornou uma constante. Queremos ser vistos, compreendidos e acolhidos, como se nossa existência dependesse do olhar e da aprovação alheia. No entanto, essa necessidade é um grilhão invisível que nos mantém presos a expectativas que jamais poderão ser plenamente atendidas. A verdade é simples. Cada pessoa está travando suas próprias batalhas, enfrentando desafios que muitas vezes sequer imaginamos. Ninguém tem a obrigação de carregar nossas angústias, assim como nós não podemos carregar as dos outros. Aceitar. Essa realidade não é se tornar frio ou indiferente, mas alcançar um nível superior de compreensão da vida. Aquele que entende que cada indivíduo está imerso em suas próprias lutas, desenvolve uma nova forma de existir, a autossuficiência. Não porque rejeita o apoio externo, mas porque já não depende dele. Em vez de buscar desesperadamente aceitação ou consolo,
Aprende a encontrar força dentro de si mesmo. A maturidade surge no instante em que paramos de esperar que o mundo nos conceda aquilo que devemos conquistar por conta própria. É um momento de ruptura com a dependência emocional e um passo firme na direção da liberdade. Quando nos tornamos autossuficientes, descobrimos que podemos ser nossa própria âncora, nossa própria fortaleza. A verdadeira força não vem do reconhecimento externo, mas da convicção interna. Contar consigo mesmo é um ato de coragem. Significa encarar os desafios sem a necessidade de aplausos ou de compaixão. Significa compreender que a solidão não é um fardo, mas uma oportunidade de crescimento. O mundo não se ajustará para nos confortar, e as pessoas não poderão sempre oferecer o que buscamos. Quanto antes aceitarmos isso, mais cedo nos libertaremos das correntes da expectativa. A independência emocional não nos isola. Pelo contrário, nos torna mais leves, mais preparados para nos relacionarmos sem a ânsia por aprovação. Ser autossuficiente não significa ser impenetrável ou insensível, mas sim estar em paz com a própria existência. Quando deixamos de precisar que o mundo nos valide, descobrimos algo extraordinário. Não há nada mais poderoso do que confiar plenamente em si mesmo. O poder do desapego. Grande parte do sofrimento humano não vem do que realmente acontece, mas daquilo que esperávamos que acontecesse e não aconteceu. A expectativa é uma armadilha sutil, pois nos faz acreditar que temos controle sobre as reações do mundo e das pessoas ao nosso redor. Quando a realidade não corresponde a essas projeções, sentimos frustração, raiva e até mesmo desesperança. Mas o problema nunca esteve no mundo. Sempre esteve em nossas expectativas sobre ele. Desapegar-se dessas ilusões não é desistir ou tornar-se indiferente, mas libertar-se de um ciclo de decepções desnecessárias. Quando paramos de esperar que os outros nos compreendam, que reajam como gostaríamos ou que nos ofereçam aquilo que gostaríamos de receber, encontramos um estado de serenidade que poucos conhecem. Não porque o mundo se tornou mais previsível ou justo, mas porque aprendemos a aceitar a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Aquele que domina essa arte não se perturba com rejeições, ingratidões ou desentendimentos. Ele compreende que cada pessoa vê o mundo através de suas próprias lentes, carrega suas próprias preocupações e, muitas vezes, não tem a capacidade, ou sequer a obrigação, de atender às nossas expectativas. Ao entender isso, deixamos de sentir que nos devem algo e assim nos tornamos inabaláveis. O desapego das expectativas não apenas nos protege da frustração, mas nos dá um presente ainda maior, a possibilidade de direcionar nossa energia para o que realmente importa. Em vez de desperdiçarmos tempo lamentando aquilo que não saiu como esperávamos, passamos a investir esse tempo em nosso próprio crescimento. Tornamo-nos mais produtivos, mais focados e mais preparados para enfrentar qualquer situação com equilíbrio. A vida não foi feita para se encaixar em nossos desejos. Quanto antes aceitarmos isso, mais cedo descobriremos que a verdadeira paz não vem da tentativa de controlar o incontrolável, mas da capacidade de se adaptar sem perder a essência. O desapego não nos torna passivos, pelo contrário, nos torna mais livres para agir sem sermos reféns de resultados ou da aprovação alheia. Ao soltar o peso das expectativas, tornamo-nos leves, e quando nos tornamos leves, nada mais pode nos prender. A indiferença do mundo e a nossa força. A natureza não pede permissão para mudar. O sol nasce e se põe sem se preocupar com nossos problemas. A chuva cai sem considerar se queremos um dia ensolarado. O rio continua a fluir, indiferente ao nosso cansaço ao atravessá-lo. Essa realidade pode parecer dura para aqueles que esperam que o mundo se ajuste às suas vontades, mas, para os que compreendem sua essência, há uma profunda lição de força e independência. A sociedade reflete essa mesma lógica. As pessoas seguem suas vidas, ocupadas com seus próprios dilemas, envolvidas em seus próprios desafios. Não se trata de crueldade, mas de um fato inevitável da existência. Cada indivíduo é o protagonista de sua própria história, e esperar
Que os outros parem para carregar nossos fardos é uma ilusão que apenas prolonga o sofrimento. Aceitar essa indiferença não é motivo de desânimo, mas de fortalecimento. Significa abandonar o desejo infantil de ser constantemente amparado e assumir a responsabilidade por si mesmo. Quando entendemos que ninguém virá nos salvar, descobrimos que podemos ser nosso próprio porto seguro. O mundo não se curva às nossas dores, e isso é um convite à resiliência. Se as dificuldades não serão suavizadas para nos favorecer, devemos nos tornar mais fortes para enfrentá-las. Em vez de lamentar a dureza da vida, podemos nos moldar para que essa dureza não nos destrua. Os fracos amaldiçoam a realidade. Os fortes a aceitam e agem de acordo com ela. A natureza seguirá indiferente e as pessoas continuarão cuidando de suas próprias vidas. Mas dentro de nós, podemos cultivar algo poderoso, a capacidade de caminhar sem precisar que o caminho seja facilitado. E quando compreendemos que não precisamos que o mundo nos trate com gentileza, algo mágico acontece. Passamos a depender apenas de nossa própria força, e nesse momento, nos tornamos verdadeiramente livres. A responsabilidade que liberta. A verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na forma como escolhemos enfrentá-las. Muitos passam a vida buscando controle sobre o incontrolável, tentando mudar os outros, modificar circunstâncias ou exigir que o mundo lhes seja favorável. Mas essa é uma luta vã, pois a realidade não se curva aos nossos desejos. O único domínio real que possuímos é sobre nossas próprias ações e reações. O estoicismo ensina que não devemos desperdiçar energia tentando manipular aquilo que está fora do nosso alcance. Em vez disso, devemos focar no que realmente importa: nosso próprio caráter, nossa disciplina, nossa capacidade de adaptação. Ao assumir total responsabilidade por nossa existência, deixamos de ser vítimas do acaso e passamos a ser senhores de nós mesmos. Aquele que espera que o mundo lhe ofereça condições ideais para agir, permanecerá sempre preso à frustração. Já aquele que compreende que sua liberdade reside na própria postura diante da vida, se torna inabalável. Nada externo pode derrubar aquele que se mantém firme dentro de si mesmo. As circunstâncias podem ser adversas, as pessoas podem ser indiferentes, o destino pode ser incerto. Mas tudo isso perde a força quando entendemos que nossa paz não depende do que acontece, e sim da maneira como escolhemos interpretar e reagir a cada situação. Essa responsabilidade pode parecer um fardo no início, mas na verdade é um alívio. Quando paramos de culpar o mundo, os outros ou o passado por nossas dificuldades, percebemos que nada mais nos impede de avançar. A vida deixa de ser um jogo de lamentações e passa a ser uma jornada de crescimento. Ao nos apropriarmos de nosso próprio destino, encontramos a liberdade que sempre buscamos. Não a liberdade ilusória de um mundo perfeito, mas a liberdade real de um espírito que não se curva diante dos desafios. Afinal, a maior força que podemos ter não está no que possuímos, mas na forma como decidimos enfrentar a vida. O poder da responsabilidade. Muitos enxergam a responsabilidade pessoal como um fardo, algo que os aprisiona em obrigações e deveres inescapáveis. No entanto, essa visão é equivocada. Assumir total responsabilidade por si mesmo não é uma condenação, mas a chave para a verdadeira liberdade. Pois se somos os únicos arquitetos de nossa jornada, significa que não há correntes que nos prendam além daquelas que nós mesmos aceitamos carregar. Quando culpamos o mundo, as circunstâncias ou os outros por nossas dificuldades, abrimos mão do poder de transformação. O ressentimento nasce dessa ilusão de que algo externo deveria ter sido diferente, de que merecíamos um caminho mais fácil ou mais justo. Mas a vida não opera sob nossas expectativas. A mudança que buscamos jamais virá de fora. Ela deve brotar de dentro. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente nos pertence é a nossa conduta. Não controlamos os eventos, mas temos controle absoluto sobre a maneira como os interpretamos e como reagimos a eles. Esse entendimento nos liberta do papel de vítimas e nos concede o protagonismo que sempre esteve ao nosso alcance. Se algo não está como deveria,
A solução não é reclamar, mas agir. Se há um obstáculo, cabe a nós superá-lo. Se há dor, cabe a nós dar-lhe um propósito. O universo não moldará suas forças para nos favorecer, mas temos o poder de moldar a nós mesmos para enfrentar qualquer cenário. A responsabilidade pessoal não é um peso, porque aquele que a assume se torna senhor do próprio destino. Ele não espera resgates, não se lamenta por ausências, não desperdiça tempo desejando que a realidade fosse outra. Ele compreende que tudo o que precisa para avançar já está dentro de si. E quando finalmente aceitamos essa verdade, nos libertamos do ressentimento. Não há mais espaço para culpar ou se vitimizar. Há apenas um caminho claro à frente e a consciência de que cabe a nós percorrê-lo com coragem e determinação. O fardo da vitimização e o poder da disciplina. A mente que se coloca no papel de vítima se torna prisioneira da própria narrativa. Quando acreditamos que o mundo nos deve algo, que fomos injustiçados pelas circunstâncias ou que nossa dor é culpa dos outros, nos condenamos à inércia. A vitimização pode até oferecer um conforto momentâneo, mas no longo prazo, apenas nos mantém fracos, incapazes de agir e transformar a própria realidade. O estoicismo nos ensina que não são os eventos externos que determinam nossa vida, mas sim a forma como reagimos a eles. Se algo nos fere, temos duas opções: lamentar e esperar que o mundo mude por nós, ou assumir a responsabilidade e crescer a partir da adversidade. O primeiro caminho nos aprisiona, o segundo nos fortalece. A autodisciplina é a chave para essa transformação. Quando trocamos a queixa pela ação, deixamos de ser reféns das circunstâncias e nos tornamos senhores do próprio destino. O mundo pode ser caótico, os desafios podem ser imensos, mas aquele que cultiva disciplina dentro de si não se dobra diante das dificuldades. Ele entende que cada obstáculo é uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. O verdadeiro poder está na capacidade de agir mesmo quando a vida não se apresenta favorável. É fácil justificar a paralisia culpando fatores externos, mas essa é apenas uma desculpa para evitar o desconforto do crescimento. A autodisciplina exige esforço, mas também nos concede algo inestimável: controle sobre nós mesmos. Quando paramos de nos ver como vítimas, passamos a enxergar desafios como degraus e não como muros. Cada dificuldade superada se torna um testemunho de nossa força. E cada momento de resistência forja um caráter inquebrantável. A vida não será mais fácil, mas nós nos tornaremos mais preparados para enfrentá-la. E, no final, descobrimos que nunca precisávamos que o mundo mudasse para nós. Precisávamos apenas mudar nossa postura diante do mundo, e isso por si só já é suficiente para conquistar a verdadeira liberdade. A força que surge no silêncio. Muitos enxergam o silêncio do mundo como um sinal de descaso, como se a falta de atenção às suas dores fosse uma injustiça. Mas essa é uma ilusão perigosa. A realidade é que o mundo sempre seguirá seu curso, indiferente às nossas angústias. E longe de ser um motivo para a amargura, essa indiferença é, na verdade, uma bênção disfarçada. Quando percebemos que ninguém virá nos resgatar, encontramos dentro de nós a única força de que realmente precisamos. O silêncio que nos rodeia não é um castigo, mas um convite à autossuficiência. Ele nos ensina a caminhar sem a necessidade de aplausos, a resistir sem esperar compaixão, a crescer sem depender da validação externa. O estoicismo nos lembra que não devemos buscar consolo fora de nós mesmos. A verdadeira fortaleza nasce da convicção interna, não da aprovação alheia. Quem aprende a suportar suas dores sem alarde, descobre uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não precisar que o mundo compreenda suas lutas. É fácil se perder na expectativa de reconhecimento, esperando que alguém valide nosso sofrimento ou nos ofereça palavras de conforto. Mas essa busca nos enfraquece, pois nos torna dependentes daquilo que está fora do nosso controle. A verdadeira superação acontece quando aceitamos que não precisamos que ninguém veja a nossa batalha para vencê-la. A vida não recompensa quem se lamenta, mas sim quem age. Cada desafio enfrentado em silêncio
fortalece a alma. Cada dor suportada sem vitimismo nos torna mais resilientes. A ausência de aplausos não diminui a grandeza da jornada. Pelo contrário, faz com que a vitória seja ainda mais autêntica. Silêncio do mundo pode parecer solitário, mas é nele que encontramos a essência da verdadeira força. Afinal, quem aprende a se erguer sem apoio descobre que nunca precisou de muletas para caminhar. O desafio como caminho para a força. A vida não nos poupa de dificuldades. A dor é um elemento inescapável da existência, seja em forma de perdas, fracassos ou desafios inesperados. No entanto, o que define nosso destino não é a dor em si, mas a forma como escolhemos enfrentá-la. Há aqueles que se agarram ao sofrimento, revivendo suas feridas a cada pensamento. E há aqueles que utilizam cada adversidade como um campo de treinamento para a própria fortaleza interior. O estoicismo nos ensina que, diante de qualquer obstáculo, temos sempre duas opções: lamentar ou evoluir. Buscar compaixão pode trazer conforto temporário, mas jamais trará crescimento. O verdadeiro desenvolvimento acontece quando escolhemos encarar as dificuldades como lições e não como punições. Cada desafio carrega em si a oportunidade de nos tornarmos mais sábios, mais resilientes, mais preparados para o que ainda está por vir. A dor é inevitável, isso é um fato. Mas sofrer além do necessário é uma escolha que fazemos, consciente ou inconscientemente. Sofremos porque nos recusamos a aceitar a realidade, porque insistimos em lutar contra aquilo que já aconteceu, porque nos apegamos à ideia de que a vida deveria ser diferente do que é. No momento em que compreendemos que a dor faz parte do caminho, deixamos de vê-la como um inimigo e passamos a usá-la como um mestre. Aqueles que abraçam esse princípio tornam-se inquebrantáveis. Eles não esperam que a vida seja fácil, nem que o mundo lhes seja favorável. Em vez disso, constroem sua força na adversidade, aprendem a encontrar clareza no caos e, acima de tudo, recusam-se a ser vítimas das circunstâncias. Cada dificuldade é uma chance de crescer. Cada revés é um convite à superação. A vida não é sobre evitar a dor, mas sobre desenvolver uma mente capaz de atravessá-la sem se perder. E no final, aqueles que escolhem o caminho da fortaleza interior descobrem que a liberdade não está na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com coragem e serenidade. A liberdade de ser quem somos. A busca pela aprovação dos outros é uma prisão invisível que muitos aceitam sem perceber. Desde cedo, somos condicionados a moldar nossas ações e palavras para agradar, para nos encaixar, para sermos validados. Mas o preço dessa busca é alto. Quanto mais dependemos da opinião alheia, mais nos afastamos de nossa verdadeira essência. A filosofia estoica nos ensina que a liberdade real não vem da ausência de obstáculos, mas da independência emocional. Quando paramos de basear nossas escolhas no que os outros pensam, nos tornamos donos de nós mesmos. Agimos de acordo com nossos valores, não por medo de críticas ou desejo de aprovação, mas porque sabemos que esse é o único caminho digno para uma vida autêntica. O julgamento dos outros é instável e muitas vezes injusto. Hoje podem aplaudir, amanhã podem condenar. Quem vive sob essa oscilação nunca encontra paz, pois está sempre à mercê das expectativas externas. Mas aquele que compreende que a opinião alheia não define seu valor, encontra uma liberdade que poucos alcançam. A liberdade de ser inteiro, sem máscaras, sem medo. Isso não significa agir com arrogância ou indiferença, mas sim com firmeza. Significa ter clareza sobre quem somos e sobre o que realmente importa. Significa abandonar a necessidade de aceitação e, no lugar dela, cultivar a certeza de que a única aprovação que importa é a nossa própria consciência tranquila. O mundo sempre terá algo a dizer sobre nós, mas isso não significa que devemos ouvir. A verdadeira independência não está em ser amado por todos, mas em ser fiel a si mesmo. E quando aceitamos isso, nos libertamos das correntes invisíveis do julgamento alheio e seguimos em frente, leves, inabaláveis e plenamente donos do nosso próprio destino. A autossuficiência como caminho para relações verdadeiras. Muitos confundem autossuficiência
com solidão, como se ser suficiente para si mesmo significasse afastar-se do mundo. Mas a realidade é o oposto. Somente aqueles que encontram plenitude dentro de si são capazes de se conectar verdadeiramente com os outros. Quem depende dos outros para ser feliz não constrói laços, mas algemas. Não ama, mas se apega. Não compartilha, mas exige. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira paz vem de dentro. Se nossa felicidade depende do reconhecimento, da presença ou da validação de terceiros, estamos entregando nosso equilíbrio emocional a fatores que não controlamos. O resultado é inevitável: instabilidade, frustração e medo constante de perder aquilo que nos sustenta. Quando nos tornamos autossuficientes, não significa que rejeitamos as relações, mas sim que não as usamos como muletas. Amamos porque queremos, não porque precisamos. Compartilhamos nossa jornada sem a expectativa de que alguém a complete por nós. Nos tornamos livres para estar com os outros por escolha, e não por dependência. Esse é o segredo das conexões verdadeiras: a ausência de carência. Somente aquele que é inteiro pode se doar sem segundas intenções, sem buscar algo em troca, sem a angústia de precisar preencher um vazio. As relações deixam de ser uma necessidade e passam a ser um complemento, um encontro de duas essências plenas, e não de duas metades incompletas. A autossuficiência não nos isola, mas nos fortalece. Ela nos permite amar sem medo, estar presente, sem cobranças e seguir em frente sem desespero. Pois quem encontra paz em si mesmo jamais teme a ausência de outros. E esse é o tipo de liberdade que torna qualquer relacionamento mais leve, mais genuíno e mais verdadeiro. A serenidade de quem nada espera. A fonte de grande parte do sofrimento humano não está nos eventos que ocorrem, mas nas expectativas que criamos sobre eles. Esperamos que as pessoas ajam conforme nossos desejos, que a vida nos recompense por nossos esforços, que o mundo nos trate com justiça. Mas a realidade segue seu próprio curso, alheia às nossas esperanças. E quanto mais nos apegamos às expectativas, mais vulneráveis nos tornamos à frustração. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em aceitar a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. A mente que se liberta da necessidade de controle e da ilusão de previsibilidade se torna imbatível. Não porque se endurece ou se fecha ao mundo, mas porque aprende a fluir com ele, sem resistências inúteis. Ao praticarmos o desapego das expectativas, encontramos algo raro: serenidade diante da incerteza. O que antes gerava ansiedade, agora se torna um simples fato da existência. As mudanças deixam de ser ameaças e passam a ser apenas o desenrolar natural da vida. O que vier será recebido com equilíbrio, e o que não vier não será motivo de lamento. Isso não significa viver sem propósito ou sem desejos, mas sim entender que não devemos condicionar nossa paz a nada externo. O esforço é nosso, o resultado nem sempre. E tudo bem. A liberdade surge quando aceitamos que o que está fora de nosso controle nunca deveria ditar nosso estado interior. Aqueles que dominam essa arte não se desesperam com imprevistos, nem se decepcionam com o comportamento alheio. São inabaláveis não porque evitam o caos, mas porque aprenderam a caminhar dentro dele sem perder a calma. Afinal, quem não espera nada do mundo está pronto para tudo. A leveza de não ser o centro do mundo. Grande parte da nossa ansiedade vem da ilusão de que estamos constantemente sob o olhar e julgamento dos outros. Passamos a vida tentando corresponder a expectativas, temendo decepcionar, preocupados com o que irão pensar de nossas escolhas. Mas a verdade libertadora é simples. As pessoas raramente pensam em nós tanto quanto imaginamos. Cada um está imerso em suas próprias batalhas, distraído com seus próprios desafios e ambições. Ao compreendermos isso, a vida se torna mais leve. A pressão que nos impomos para sermos perfeitos, para agradar, para evitar críticas, simplesmente se dissolve. Percebemos que nossa preocupação excessiva com a opinião alheia era um fardo desnecessário, uma corrente que nos prendia a expectativas irreais.
A filosofia estoica nos ensina que devemos viver segundo nossos valores, não para corresponder ao que os outros esperam de nós. Quando abandonamos o medo de desapontar aqueles que mal prestam atenção em nossa jornada, experimentamos uma nova liberdade. Passamos a agir com autenticidade, sem a necessidade de aprovação, sem receio de julgamentos passageiros. O mundo não gira ao nosso redor, e isso é um alívio. Nossos erros, que para nós parecem enormes, são rapidamente esquecidos pelos outros. Nossas conquistas, que imaginamos ser o centro das atenções, logo se tornam apenas mais um detalhe na vida alheia. Essa realidade não deve ser vista com amargura, mas com gratidão. Pois, ao percebermos que não estamos sob constante vigilância, nos damos permissão para viver com mais coragem, mais leveza, mais verdade. Liberte-se da ilusão de ser o centro do mundo e descubra a paz de simplesmente ser. Pois, no fim das contas, aqueles que realmente importam não querem que você seja perfeito. Querem apenas que você seja você mesmo. A força na indiferença do universo. Muitos enxergam a indiferença do mundo como algo cruel, como se o fato de a vida seguir seu curso sem se preocupar com nossas dores fosse um sinal de abandono. Mas essa visão é apenas uma ilusão gerada pelo desejo de que a realidade se molde aos nossos anseios. O estoicismo nos convida a ver essa indiferença sob outra perspectiva, não como um fardo, mas como uma libertação. O universo não conspira contra nós, nem a nosso favor. Ele simplesmente, as circunstâncias ocorrem sem levar em conta nossos sentimentos ou expectativas. Lamentar essa realidade é inútil, resisti-la é exaustivo. Mas aceitá-la, e mais do que isso abraçá-la, nos dá um poder que poucos possuem, o de permanecer serenos independentemente do que aconteça. Se o mundo não se curva aos nossos desejos, isso significa que somos livres para parar de esperar dele qualquer tipo de consideração. Quando entendemos que não há injustiça no fato de que a vida segue indiferente às nossas vontades, encontramos uma força inabalável dentro de nós, pois aquele que não espera nada se torna capaz de enfrentar tudo. A chave para uma existência plena não está em tentar mudar um mundo que não nos deve nada, mas em transformar nossa forma de enxergá-lo. O que antes era visto como abandono passa a ser interpretado como um convite à autonomia. O que parecia frieza revela-se como um campo aberto de possibilidades. O universo não se importa, e isso, longe de ser motivo de desespero, é a base da verdadeira liberdade. Pois somente quando aceitamos essa verdade, deixamos de lutar contra a corrente e aprendemos a navegar por ela com sabedoria e determinação. A liberdade de não esperar nada. A princípio, a ideia de que ninguém realmente se importa com nossos problemas pode parecer desoladora. Passamos a vida acreditando que o mundo deveria nos oferecer amparo, que alguém sempre estaria ali para nos carregar nos momentos difíceis. Mas essa crença é uma ilusão que nos mantém presos à dependência emocional, à espera de uma ajuda que, na maioria das vezes, nunca vem. No momento em que aceitamos essa realidade, algo extraordinário já acontece. Descobrimos que não precisamos dessa ajuda. Encontramos dentro de nós a força que antes buscávamos nos outros. E essa descoberta nos concede a maior de todas as liberdades. A liberdade de viver por nós mesmos, sem amarras, sem expectativas frustradas, sem ressentimentos. A partir dessa compreensão, deixamos de agir para agradar, de buscar aprovação, de esperar que alguém valide nossas dores ou reconheça nossos esforços. Nosso caminho passa a ser trilhado com autonomia, pois percebemos que sempre fomos os únicos responsáveis por ele. Isso não significa solidão, mas autossuficiência. Os estoicos sempre ensinaram que a verdadeira força está na aceitação da realidade como ela é. A vida não nos deve nada, e as pessoas ao nosso redor têm suas próprias batalhas para enfrentar. Quando entendemos isso, tornamo-nos inabaláveis. Nenhuma decepção nos derruba, nenhuma rejeição nos paralisa, nenhum obstáculo nos faz desistir, pois aquele que não espera nada do mundo pode, finalmente, viver com plenitude. Ele não se abala com a indiferença alheia,
pois encontrou em si mesmo tudo o que precisa. E essa é a liberdade que poucos alcançam, mas que transforma completamente a maneira como encaramos a vida. Obrigado por assistir. Se esse vídeo trouxe reflexões valiosas para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Isso ajuda o canal a crescer e a levar mais conteúdo inspirador a mais pessoas. Agora, continue sua jornada de aprendizado assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Até lá!